Olá, eu sou o professor Marcos Fábio e hoje nós vamos falar sobre vendas, com o tema Venda Mais, o lado estratégico da venda. Eu já estou no mercado há 19 anos, a gente atua com gestão de negócios, eu sou da Formatar Consultoria, uma empresa que é líder no seu segmento, na sua região, e nós trabalhamos com gestão de empresas. Além da Formatar Consultoria, eu sou empresário do setor de varejo e também sou professor de pós-graduação de MBA, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, na PUC Minas, e também sou autor do livro Olhar Empreendedor, onde eu falo sobre vendas, sobre negociação, várias reflexões aí do mundo empreendedor, né? E para a gente falar sobre o lado estratégico da venda, eu preciso fazer uma contextualização sobre estratégia, porque é importante. É importante a gente entender que a base de qualquer estratégia é a informação. Não dá para você montar uma boa estratégia se você não tiver informação. E de outro lado, não existe estratégia se não tiver objetivo. Então não vai existir aquela coisa assim, reúne aí uns 5 amigos e fala assim, aí, vamos montar uma estratégia? A primeira pergunta que eu vou fazer, mas para quê? E a segunda coisa, se eu já sei para quê, quais são as informações que eu tenho para montar uma estratégia? Então, se a gente parar para pensar nos filmes de espionagem, me vem à cabeça agora o filme de 007, o Espião, né? Mas o que é a espionagem na época da Guerra Fria, lá Estados Unidos versus Rússia? O que era isso? Bom, eu tinha que ter informação privilegiada, saber o que o meu oponente está fazendo para eu me preparar. Isso é que é estratégia, né? Nos grandes exércitos, na época do Império, nas cruzadas, naquelas, né? Você tinha lá o general que era chamado estratego, né? O que era o general? Era o cara que decidia como o exército ia se posicionar, por qual lado ele ia atacar, e ele fazia isso baseado em informações. Então, quanto mais as informações foram evoluindo, melhor, mais assertivas foram as estratégias. Hoje, a gente vive um momento até muito diferente. A gente tem excesso de informação. E como trabalhar a estratégia com isso? Né? Como realmente trabalhar o lado estratégico da venda? Se no passado a gente tinha falta de informação, hoje nós temos excesso de informação e essa é a dificuldade para a gente trabalhar esse lado estratégico da venda. E eu queria começar contando um caso real, né? Sempre nas minhas palestras eu sempre gosto de trabalhar casos reais que a gente viveu. E esse caso é muito interessante. Bom, estávamos trabalhando com uma empresa, uma indústria do setor de confecção e essa indústria está num polo de confecção, um arranjo produtivo de confecção muito importante do Estado e essa indústria atua, até hoje no mercado, ela atua como qualquer outra empresa, ela tem lá a sua indústria e a estratégia de comercialização de produtos são lojas e ela tinha na época lá 6 lojas e essas lojas vendiam atacado e varejo. Então qual que era a política? Se você é uma pessoa que vai comprar poucas peças, vai comprar por uso próprio, você é tido como varejo, então você vai pagar preço de varejo. E se você estivesse comprando uma quantidade superior a 12 peças, você vai pagar preço de atacado. Então nós estamos falando que ele entendia, essa empresa tinha a política de entender, se você estivesse comprando mais, uma quantidade maior, você ia comprar para revender. Pois bem, ninguém me contou o caso, eu presenciei, eu vivenciei esse caso, e eu conto esse caso para mostrar o quanto que é importante a gente começar a compreender isso. Bom, nós estávamos então nessa empresa, essa empresa, a política dela era: toda vez que se vendesse acima de 12 peças, você é considerado como atacadista e você tem então um desconto de 30% no valor da sua compra. Essa era a política da empresa. Tinha lá dentro dessa loja nesse dia uma cliente comprando 10 peças. E essa cliente não estava comprando para revender, ela já tinha deixado claro, estava comprando para a família dela. A gerente dessa loja, e é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, pessoa que veste a camisa da empresa, né? Eu vou omitir o nome dela, mas o que acontece com essa pessoa? Já há anos na loja, viu a vendedora fazendo aquela venda e interviu na venda, dizendo para a cliente que se ela levasse 2 peças a mais, ela teria 30% de desconto. Ou seja, a cliente estava levando 10 peças a um preço médio de R$ 65, a compra dessa cliente estava dando 650. Depois da intervenção da gerente, a gerente contando os benefícios, essa cliente levou então as 12 peças. E aí as 12 peças davam uma venda de R$ 780. Mas com o benefício dos 30%, a venda passou então a ser
dos R$ 546. Presta atenção no que aconteceu. A gerente interviu numa venda para a cliente levar duas peças a mais, pagando R$ 234 a menos. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, escutando esse caso, você pensa, dá vontade de matar essa gerente. Mas na verdade, o buraco é muito mais embaixo. É uma pessoa boa, que veste a camisa da empresa, mas quando eu chamei ela e disse assim, você viu o que você fez? Ela falou assim, vi, conversei com o cliente a levar mais produtos. Eu falei, não, vamos entender isso. Para que existe a política de desconto? Para que existe a política de atacado e varejo? Você percebeu que você fez uma venda para uma pessoa que não ia revender, ela levou 12 peças a mais, pagando R$ 234 a menos? E que isso deu mais prejuízo para o negócio? Ela começou a pensar e falou assim, Marcos, fale de Deus. Você acredita que eu estou aqui há tantos anos, eu nunca parei para pensar nisso? Eu disse para ela, acredito, porque estava no automático, estava lá fazendo aquelas coisas, mas também por causa de uma outra coisa, nós fomos educados a ver a venda isolada do negócio, nós não aprendemos a entender que a venda faz parte do negócio. A prova é que em muitos negócios, a venda é terceirizada, é alguém que você mal conhece que está fazendo a venda lá, e a gestão ela não acontece tão bem assim, tá certo? As pessoas acham, a vender, o negócio é um negócio, e não é assim que funciona. E aí por que a gente chama do lado estratégico da venda? Porque eu vou contar agora um outro caso que nós vivenciamos para mostrar o que é estratégia de venda e o que tem a ver. Eu não disse que a base da estratégia é informação? Eu não disse que é objetivo? Muito bem. Vocês lembram o que aconteceu no ano de 2009? Crise também, não foi isso? 2008, 2009, crise, né? Aqui falaram que foi uma marolinha, mas foi uma crise também que a gente viveu. Muito bem, nós fomos chamados por um pequeno cliente, uma empresa pequena, era uma vidraçaria, mas eu gosto de contar o caso porque o caso é muito ilustrativo. Essa vidraçaria nos chamou dizendo que ela estava com problema de vendas. O dono reclamou que ele estava vendendo pouco, só tinha 2 vendedores e que não estava legal. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai trabalhar com um cliente é um diagnóstico, levantar números. E adivinha se ele tinha os números? Não tinha. Então a gente teve que começar a fazer pesquisa, analisar os dados, minerar dados, buscar dados, muitas vezes pegar dados em agenda, orçamento no papel, enfim. Mas a gente descobriu que essa empresa estava vendendo uma média de R$40 mil por mês no ano de 2008, se não me engano, acho que foi 2008, média de 40 mil. Só que o ponto de equilíbrio desse cara, o mínimo que ele precisava vender era R$60 mil. E aí vem a pergunta, uma empresa que precisa vender no mínimo 60 mil, vendendo 40, não precisa dizer como é que estão os números dele, né? Como é que estão as finanças. E a grande reclamação era que o mercado caiu. E aí então, eu fiz então uma provocação lá para essa pessoa, né? Uma provocação assim, deixa eu ver, porque uma vidraçaria funciona assim, você liga, passa as medidas, ou o medidor vai lá medir, e você gera um orçamento, então você consegue monitorar a quantidade de orçamentos. Olha para você ver que interessante, no ano de 2000, desculpa, eu falei 2000, foi 2009, né? No ano de 2009, essa empresa tinha recebido um ano inteirinho R$2.800.000 em orçamento. Claro que o número foi redondinho, arredondei o número ali. R$2.800.000 em orçamento, ou seja, intenções de comprar num volume de R$2.800.000. Nós estávamos trabalhando para ele em julho de 2010. Olha para você ver. Em julho de 2010, a quantidade de orçamentos que ele tinha recebido era R$3.760.000. Ou seja, em metade do ano ele já tinha recebido quase 34% a mais de orçamento do que no ano anterior inteirinho. Então eu pergunto para vocês, o mercado caiu? Não, esse mercado não caiu, mas ele não estava fazendo a correta gestão do negócio. Marcos, mas isso não é venda. Calma, isso é gestão, mas eu vou te mostrar que a gestão tem que produzir informação para melhorar a venda. Esse é o caso que eu quero contar. E aí então, quando a gente começou a ver isso, eu fiz um relatório de curva ABC de orçamentos, mas ele também não tinha isso, então a gente teve que pegar orçamento por orçamento à mão, pôr na planilha Excel e fomos produzir uma curva ABC de orçamentos. Sabe o que nós descobrimos? Que dos R$3.760.000 do ano de 2010 que ele tinha recebido, 73% era da mesma cidade dele, ou seja,
Teoricamente, se ele não saísse da cidade dele, ele ainda tinha um potencial de vendas de 2.750.000. Mas ele reclamava que tinha pouco vendedor, só tinha 2 vendedores. Muito bem, nós ainda fizemos um outro filtro nos dados dele. Nós puxamos uma curva BC por bairro, porque 73% era da cidade. E a gente descobriu que 67% dos orçamentos da cidade vinham de 6 bairros. Isso dava um potencial de venda de R$1.842.000. E por que esse caso ficou muito emblemático? Porque essa cidade é uma cidade do interior. Na época ela tinha 40 bairros, mais ou menos. E esses 6 bairros eram exatamente os bairros novos, de casas melhores. E eram orçamentos de vidros temperados, na hora que a gente avaliou o orçamento dele. Então significa dizer que às vezes ele saía da cidade dele para vender em outra cidade, deixando orçamentos importantes. Mas era aquela cultura, fazia o orçamento e ninguém cobrava, ninguém investigava o pós-orçamento e por aí afora. Muito bem, o que nós fizemos? Depois dessas análises, a gente viu que se a gente focasse naqueles 6 bairros, a gente tinha um potencial de venda de quase R$150.000 por mês. R$1.800.000 de orçamento, dividido por 12, 150.000. O que nós adotamos de estratégia? Eu contei para vocês no início que era em julho que a gente estava trabalhando para ele, né? A gente levou agosto para poder preparar os dados e nós construímos a seguinte estratégia. No dia 31/8, que foi o final de agosto, que acho que, se não me engano, era uma segunda-feira, ao dia 5/9, e eu lembro dessa data porque 7 de setembro dava uma segunda-feira, ao dia 5/9, nós colocamos uma meta para vender. Ele estava vendendo em média R$40.000 por mês, vocês lembram que eu falei no início? Muito bem, nós proibimos os vendedores de saírem para outros bairros e fazer novos orçamentos. Os vendedores iriam focar nos 6 bairros e só nos orçamentos que estavam abertos, ou seja, proibido sair para fazer medição nova, focar só nos orçamentos que estavam dentro da casa, dentro daqueles 6 bairros. Muito bem, quando a gente definiu os orçamentos do maior para o menor, nós fechamos venda do dia 31/8 ao dia 5/9 no valor de R$81.000. Ou seja, em uma semana, 6 dias, nós vendemos o dobro do que ele vinha vendendo a média no mês. A pergunta que eu faço para você é: onde estavam essas informações? Onde elas estavam? Dentro da empresa. Se você não analisar os seus dados para construir estratégia, não vai dar para vender mais, porque as vendas estão muito parecidas. É dentro da informação do seu negócio que você vai construir a estratégia. Agora, vocês querem um caso triste? 7 de setembro foi numa segunda-feira. Eu retornei lá na quarta-feira, se não me engano. E quando eu paro meu carro na porta, chego para procurar o empresário, o vendedor dele falou: olha, Marcos, ele não te avisou não? Ele viajou para a praia. Eu falei: o quê? Ele falou que estava precisando dar uma descansada, ficou muito feliz com a venda da semana e foi para a praia. Eu liguei para ele na hora, ele me entendeu. Não, Marcos, eu esqueci de te avisar, mas eu vim para a praia, estava precisando dar uma descansada. Beleza, voltei lá, nunca mais. E ele fechou. Claro que tinha que fechar. Provei para ele que era possível, mas se a pessoa não quer trabalhar dessa forma, não tem jeito. Quando a gente fala de estratégia, muitos palestrantes ficam falando: você tem que fidelizar o seu cliente, você tem que ter um diferencial. Tá bom, isso eu sempre tenho que ter. Agora me conta como é que faz para ter isso. Se você ficar pensando nisso, isso aqui não é ação, isso é só intenção. Então deixa de pensar nisso por enquanto e começa a pensar ali. Quem que é o seu cliente? Onde ele compra? Como ele compra? Quando ele compra? Registra isso e monitora isso. Ou melhor, quando eu falo para esquecer, não é para acabar não. É porque à medida que você fizer aquilo lá, bom, eu tiro o X, à medida que você fizer isso, você conquista isso. Do contrário, você não vai conseguir ser venda estratégica. Venda estratégica é, à medida que você tem o objetivo do negócio, você tem informações do negócio, aí você constrói as estratégias baseadas nas informações e você cria suas ações. Olha a realidade do mercado. Mãe com filha de 5 anos ainda continua recebendo mailing de fralda descartável. O menino já parou de fazer xixi na calça há muito tempo, né?
Você está falando de busca de clientes novos, mas você está deixando clientes inativos, que você esquece deles, não olha no seu cadastro. Tem empresa que tem 10 mil clientes cadastrados, mas clientes ativos tem 1.000 e pouco. E você procurando novos clientes, esquecendo do que está dentro de casa, né? Você não olha o giro do seu estoque para poder verificar se você realmente está comprando aquilo que o cliente está querendo. Então, pessoal, não há como você ter informação, né? Clientes sem comprar mais de 6 meses não fazemos nada. Não dá para falar de estratégia se não tiver informação. Na palestra Venda Mais, do lado de estratégia da venda, a gente trabalha com os vendedores, com os gestores, coisas como taxa de conversão, dados e indicadores do negócio, ou seja, informação para a tomada de decisões. Esse é o nosso convite. Eu sou o professor Marcos Fábio. Entre na nossa página lá, curta o nosso link e até a próxima. Um abraço.